Olá, pessoal! Mais uma aula, aula 9. Vamos falar sobre o relacionamento interpessoal. Nas aulas anteriores já falamos sobre a cultura, sobre o clima organizacional e também um pouquinho sobre comunicação, como ela ocorre, como a gente pode melhorar. Dentro desse contexto das relações, a gente pode afirmar que o relacionamento interpessoal é o vínculo criado entre dois ou mais indivíduos, com base em suas interações e no contexto social em que eles atuam. Para que essa relação comece, é necessário que essas pessoas elas tenham um primeiro contato, que pode acontecer de forma espontânea ou planejada, em um ambiente online ou offline. A gente tem aí uma gama de tipos de relacionamentos. Dentro dos relacionamentos interpessoais, nós podemos ter uma base de relacionamento interpessoal profissional, nós podemos ter um relacionamento interpessoal pessoal e nós podemos ter também um relacionamento virtual. Como estão essas nossas relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho? Como eu tenho me comportado, como eu tenho me comunicado, como tem sido todas essas questões dentro da organização. Na busca constante por um trabalho que às vezes a gente almeja, que nós amamos e que a gente se sinta realizado, nós podemos encontrar algumas dificuldades, principalmente nos relacionamentos com as chefias, com as pessoas em cargos superiores e até mesmo em cargos com colegas de trabalho. Afinal, quem nunca passou por uma situação de estresse com algum colega de trabalho ou teve que lidar com uma chefia difícil? A gente sabe que para a gente gostar do nosso ambiente de trabalho, para que nos sintamos ah, felizes e que tenhamos relacionamentos saudáveis, a gente precisa, às vezes, desempenhar, desenvolver ou mudar algumas questões comportamentais. Para conseguir esses bons relacionamentos e ser respeitado no trabalho, uma das bases fundamentais é preciso a gente ser transparente, a gente ter habilidades de saber ouvir, de saber falar, de saber conversar sobre os problemas e respeitar sempre as opiniões divergentes. Estamos hoje aí no século XXI e uma das de muitos livros que eu tenho lido de, de autoajuda e dentro dos aspectos psicológicos, a base sempre é ouvir mais e falar menos. Então, pensem sempre sobre isso quando forem se comunicar com alguém. No entanto, quando estamos em um emprego, dentro do nosso ambiente de trabalho, inevitavelmente criamos expectativas e sabemos que também espera-se muito de nós. Para evitar um desencontro dessas expectativas, é preciso trabalhar 4 tipos de alinhamentos. Quem você é? O que você faz? O que a empresa é e o que a empresa faz? Dentro de cada ambiente de trabalho, a gente sabe que tem uma missão, que existem os valores. Eu trago a minha cultura, que é a minha bagagem de vida. Então, para evitar todos esses desencontros, desse nível de expectativas, é importante o autoconhecimento, que é saber como eu sou, quem eu sou, de onde vim e o que a empresa me oferece, qual que é essa filosofia da empresa, para assim eu conseguir desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Se não existe um alinhamento entre esses 4 pontos, dificilmente nós teremos boas relações dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que gosta de trabalhar com horários flexíveis, ela se sentirá completamente adequada em uma empresa com horários extremamente rígidos e, eventualmente, ela entrará em conflito com a empresa. Uma pessoa que ela é rígida
com os horários de trabalho, né, uma chefia que é muito rígida, ou uma empresa, uma corporação que é rígida com os horários e a pessoa é flexível, vai haver essas divergências. Então, lá vem novamente as nossas adaptações. Eu vou precisar me adaptar a esses horários, vou precisar me organizar, vou precisar manter a minha postura e vou ter que me adaptar a esse tipo de filosofia, de ambiente de trabalho. E quando essas relações, elas se tornam abusivas, como que fica tudo isso? A gente precisa monitorar sempre as nossas emoções, porque dentro do ambiente de trabalho existem indivíduos, existem as pessoas que são mais sensíveis a determinados padrões de relações. Quando é que essas relações se tornam abusivas? As relações se tornam abusivas quando começam a ocorrer formas de desrespeito, de confrontos, de conflitos de trabalho, de divergências. Essas relações podem se tornar abusivas. Então, a gente sempre, nós psicólogos, sempre recomendamos o quê? Tenha uma conversa com essa pessoa, né? Esclareça as questões que estão te deixando de uma forma constrangida, que estejam trazendo algum tipo de sofrimento psíquico. Você precisa monitorar isso sempre, né? Logicamente, a gente sabe que não é, às vezes, nem sempre é possível esse tipo de conversa. Mas o que que eu posso fazer para tornar essa relação mais saudável? Às vezes, a mudança precisa partir de nós mesmos. Nós temos aí dentro da psicologia e da psiquiatria uma síndrome que a gente chama síndrome borderline, que ela ocorre muito dentro do ambiente de trabalho. E a gente vai estar falando um pouquinho melhor disso. Ela pode, às vezes, ser um resultado de um clima organizacional conflituoso, de um clima de trabalho onde a pessoa esteja tendo algum sofrimento, e ela pode desencadear vários problemas. Então, o que que seria essa síndrome de borderline ou também transtorno de personalidade borderline? Ela é um transtorno que ela pode desencadear esse transtorno mental grave, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem e funcionamento. Os sintomas mais comuns dessa síndrome de borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Vocês veem que dentro dessa síndrome de borderline, que pode originar das relações conflituosas, das relações interpessoais, esse tipo de transtorno, ele pode surgir dentro da organização, dentro da corporação, e ela precisa muitas vezes ser tratada. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas, abusivas, de relacionamentos que são instáveis. Uma pessoa com síndrome de borderline, ela pode experimentar episódios intensos de raiva, de depressão e ansiedade que podem durar algumas horas, mas também alguns dias. E tudo que desencadeia sofrimento psíquico, ele precisa ser tratado. Os fatores ambientais e sociais. Muitas pessoas borderline, elas relatam experiências traumáticas, tais como abuso, abandono, às vezes até mesmo durante a infância delas. Então, a gente pode dizer que esse transtorno, que essa síndrome de borderline, ela foi iniciada dentro do contexto de trabalho, ela pode ter desencadeado, mas ela pode também vir de um sintoma de um trauma de infância. E isso depois aflorou lá dentro do ambiente de trabalho. Todos nós trazemos traumas de infância, todos nós temos algum tipo de trauma. Só que às vezes temos uma resiliência maior ou não.
Quando temos uma resiliência mais fraca, mais frágil, a gente pode desencadear e pode estar suscetível a alguns adoecimentos. E o transtorno de borderline, ele pode surgir diante de algum sofrimento que eu esteja vivendo dentro do trabalho e pode desencadear aí vários sofrimentos psíquicos. Outros relatam, outras pessoas que às vezes não passaram por algum trauma, algum abandono durante a infância, mas elas podem ter sido expostas a relacionamentos instáveis ou conflitos hostis. No entanto, algumas pessoas elas não apresentam nenhuma história, às vezes de contextos traumáticos mais rígidos. Nós Todos nós trazemos alguns traumas, alguns mais leves, outros mais significativos. E muitas pessoas com históricos de eventos que são mais traumáticos dentro da vida delas, às vezes podem até nem apresentar esse transtorno. Vai depender muito da sua estrutura emocional. Se você acha que você tem esse transtorno de personalidade borderline, é importante sempre procurar um tratamento. O tratamento da síndrome de borderline é realizado com o uso de medicamentos, de antidepressivos, estabilizadores de humor e calmantes, indicados pelo médico psiquiatra. Às vezes, dentro dessa consulta psiquiátrica, desse uso de medicamentos, o indivíduo vai precisar aliar também a psicoterapia. Então, a parceria entre o psiquiatra e o psicólogo sempre existe, né? Vou a uma consulta ao psiquiatra, que automaticamente vai estar me recomendando aí também, às vezes, além das medicações, uma psicoterapia aliada para poder eh, ser mais significativa. Além do tratamento com remédios, né, como eu disse, é necessário manter esse acompanhamento psicológico para realizar essa psicoterapia e ajudar o indivíduo a controlar suas emoções negativas, o seu humor e saber enfrentar os momentos de maior estresse que ela estiver passando. Mas retomando aí a questão das relações interpessoais, é importante a gente ressaltar a importância do autoconhecimento novamente. Ele é a chave para se empoderar e tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o nosso verdadeiro propósito. Sempre o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para, a partir disso, eu conseguir melhorar os meus comportamentos, as minhas atitudes e as minhas relações. Quais são as forças que impulsionam essas relações interpessoais? Né? O que move essas relações interpessoais? Algumas delas, então, são, como eu acabei de dizer, o autoconhecimento, a adequação ao ambiente, a comunicação assertiva, a empatia, a ética, a gentileza, o respeito, o saber ouvir e o saber fazer críticas e também reconhecer os erros. A cada final de uma jornada de trabalho, é importante sempre pensar: como eu fui hoje, dentro desse contexto das minhas relações? Como será que as pessoas me veem? Será que eu estou sendo um colega de trabalho assertivo na minha comunicação? Tenho me comportado, tenho falado, tenho atingido o nível de relações positivas? Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas. Gostaria de deixar aqui umas dicas para desenvolver um bom relacionamento interpessoal. Estejam sempre abertos a críticas e a feedbacks. A gente sabe que não é um processo fácil. Esteja sempre usando a sua empatia. Se coloque no lugar dos outros. Tenha sempre uma boa abordagem. Esteja receptivo aos feedbacks, a essas relações. Gerencie sempre os primeiros 3 minutos que você estiver se comunicando com alguém. Como é?
Você tem pensado antes de falar? Mantenha sempre o respeito sempre em primeiro lugar. Fale mais de si, fale mais de si para você mesmo, né? Exercite o seu autoconhecimento, abrace as diferenças, faça uma listinha de quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos e coloque em prática tudo isso, promovendo sempre uma relação mais saudável, uma relação mais positiva, exercitando sempre o desejo de ser uma pessoa a cada dia melhor. O bom relacionamento interpessoal é importante para a construção de uma convivência amistosa, benéfica, saudável e que gere um ambiente de colaboração harmonioso e produtivo. E você, como estão as suas relações? Pensem nisso. Gostaria de finalizar essa nossa aula das relações interpessoais com essa frase da Ieda Carolina que diz: somos o resultado de experiências positivas e negativas provenientes das relações interpessoais e circunstanciais que colecionamos ao longo de toda a nossa existência. Então, que esse resultado que vocês são, do que vocês são, dessa base do que você é, seja a cada dia mais positivo e que te fortaleça nessa construção das suas relações. Até mais.